Olá, famílias, tudo bem? Para dar continuidade à nossa semana do autismo, a gente vai fazer uma entrevista agora com a Ana e com o Felipe. Ela é mãe dele, ele é autista, para vocês conhecerem um pouquinho melhor. A gente está fazendo a gravação aqui na casa dela, mantendo o distanciamento social, porém a gente é da mesma família, então a gente não está usando máscara por causa disso. Oi, eu sou Ana Cristina Moro, é mãe do Felipe Moro, de 21 anos, diagnosticado com síndrome do espectro autista. Então a primeira pergunta que a gente vai fazer para a Ana agora que ela já se apresentou é: como que foi para ela receber o diagnóstico de autismo e quais foram os sintomas que levou ela a procurar um médico para identificar que o Felipe era diferente das outras crianças? Bom, eu descobri que o meu filho tinha algum problema, por quê? Porque eu já tinha 2 outros filhos ditos como normais e que realmente o Felipe alguma coisa tinha estranho. Através de uma amiga fiz uma consulta com um neurologista. O neurologista, em primeiro lugar, ele disse que meu filho era um retardado mental. Depois desse balde de água fria, ele pediu alguns exames. Quando eu retornei ao médico com vários exames, ele disse se eu sabia o que era uma criança autista. Eu falei para ele que sim, que eu já tinha escutado falar, mas que eu não sabia muito bem como era. Então, foi assim. E os sintomas que ele tinha na época, ele era uma criança muito quieta, mas ao mesmo tempo muito irritante. Ele é diagnosticado com 2 anos, 2 anos e meio mais ou menos, e ele tinha alguns sintomas assim: ele não comia quase nada, ele gritava muito, ele não dormia à noite, 2, 3 horas à noite só que ele dormia, por noite ele dormia. A alimentação dele era muito restrita. O comportamento com outras crianças, ele estava sempre no canto dele, não gostava que ninguém chamasse a atenção dele, não gostava de beijo, não gostava de abraço. A própria família foi vendo que algo estava diferente. Então, aí o que eu fiz? Eu fui nesse neurologista, fiz acompanhamento, e ele mandou, então eu falei: doutor, já que isso não tem cura, que foi dito que o autista não tinha cura, o que eu posso fazer para melhorar o quadro do meu filho? Ele falou: mãe, na época não tinha muito negócio de internet, então o que eu fiz? Eu li vários livros, fui em várias palestras, coloquei ele numa escola especial. Ele teve acompanhamento psicológico, neurológico, psicopedagógico. Então, todas essas terapias foi ajudando ele a melhorar o quadro dele. Com 6 anos, ele então não falava. Com 6 anos, ele falou contando de 1 a 10 e de 10 a 1. E agora, como que foi a alfabetização dele? Ele foi alfabetizado na infância ou só mais tarde na vida adulta? Sobre a alfabetização dele, então, ele entrou na escola com 2 anos e não falava. Com 6 anos ele começou a falar, mas ao mesmo tempo que ele começou a falar, ele começou a ler. Só que as professoras achavam que ele não estava lendo, que ele estava apenas decorando aquilo, ou que nem todas as crianças, como são menor, leem Coca-Cola. Não é que elas leem Coca-Cola, elas veem o colorido. Então, só que eu comecei a ver que em livros, em coisas assim, quando eu pedia para ele ler, ele realmente estava lendo. Então, alfabetizado, ele se alfabetizou sozinho. E agora que ele já está adulto, como que está sendo a evolução dele no geral, tanto na escola quanto em casa? Como que está o aprendizado dele? Então, a evolução da escola dele foi muito boa. A escola dele, como agora eles têm ensino normal, regular, né? E o ensino adaptado para crianças autistas. Na sala dele tem apenas 6 crianças, então, crianças que hoje são adultos, né? Então, a professora pode acompanhar um por um. Como ele sabe ler e escrever, então o conteúdo é adaptado de uma escola normal, adaptado para como ele vai acontecer, quando ele vai conseguir o acompanhamento dele. Em casa, hoje, ele reconhece os irmãos, ele conversa, não normal, mas a gente consegue entender o que ele quer, o que ele não quer. O problema maior dele é na fala mesmo, porque ele não tem uma conversa. Se você perguntar o que está acontecendo, ele não sabe te contar realmente o que está acontecendo. Então, ele tem uma dislexia assim, na fala.
E no aprendizado na escola, hoje ele está no EJA, que é Ensino de Jovens e Adultos. Ele aprende coisas de artesanato, coisas do cotidiano, é isso que realmente assim importa. O que importa é ele saber o cotidiano de todos os dias, o que ele vai fazer, o que ele não pode fazer. É isso. Uma coisa que eu acho muito importante e que muitas mães relutam contra isso é sobre medicação. Ao mesmo tempo que ele entrou na escola, a própria escola pediu para que eu consultasse o neurologista e tivesse acompanhamento com medicação. Existem poucas medicações, mas a risperidona se deu muito bem com o Felipe. Por quê? Por causa do comportamento, agitação. Ele consegue dormir melhor, ele dorme 8 horas seguidas. Ele consegue sentar numa carteira e prestar atenção no que a professora fala e explica, coisa que ele não conseguia fazer. Muitas mães relutam contra isso porque acham que a medicação vai viciar. Mas não, porque tem acompanhamento de uma psicóloga por trás disso, ou de um psiquiatra, tem acompanhamento da escola e acompanhamento do médico neurologista. E agora a gente queria saber se você e seu filho já sofreram algum tipo de preconceito. Sobre preconceito, a gente sofre assim quase todos os dias. Por quê? Porque onde eu vou, eu levo ele. Se eu vou para a praia, eu levo ele. No mercado, eu levo ele. Sempre eu estou dado a mão com ele, porque eu tenho medo que ele atravesse a rua. Porque a única coisa que ele ficou muito grave ainda é ele não tem noção do medo. Se ele tiver a vontade de atravessar a rua, ele vai atravessar. Então, isso tem que cuidar muito. Assim, preconceito maior, uma vez no mercado, eu estava no caixa prioritário e um senhor estava na nossa frente. Ele olhou muito feio para nós, como pensando assim, o que eles estão fazendo aqui numa caixa prioritária? Aí meu marido, na época, discutiu com o homem, todo o mercado olhou para nós, defendendo meu filho, que ele estava no prioritário, porque realmente ele está no caixa certo. E para finalizar o nosso vídeo, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para as famílias que receberam o diagnóstico dos seus filhos há pouco tempo de autismo. Uma mensagem para essas famílias. A mensagem que eu deixo para esses pais e para essas mães, que eu sei que quando recebe o diagnóstico, porque eu já recebi, eu sempre perguntava para Deus o porquê. Né? Hoje eu sei, ele com 21 anos, que ele é uma bênção. Não se desespere, porque tem... Não se desespere, procure tratamento, porque isso vai ajudar muito no desenvolvimento. E ele precisa, não coloque o seu filho dentro de casa. Procure uma escola, ou seja, ela regular, a dita normal, com crianças normais, ou uma escola especial. Procure, porque a escola vai ajudar muito, o psicólogo vai ajudar muito. Todas as terapias que você puder, você corra atrás, se informe, converse com outras mães e não tenham vergonha. Porque se vocês tiverem vergonha, vocês não vão conseguir ajudar o seu filho. E você, Felipe, o que você gosta de fazer no teu dia a dia? Teu dia a dia. O que você faz? Esse dopinho eu quero. Tá o quarto, esse dopinho eu quero, beleza? Você gosta de ficar no quarto? O que você faz no quarto? Jogar videogame do PlayStation 2. Esse eu quero. Eu quero jogar controle moto, videogame do PlayStation 2. PlayStation 2. Eu quero. O que é o novo é do Avengers, a Lanterna Mágica, o quebra-cabeça de 16 peças, histórias e atividades. Quebra-cabeças, histórias e atividades dos Avengers, isso? Isso! E na escola? Na Você tá escola. com saudade da escola? Na escola alternativa, Como que é o nome dos seus amigos? E a Kelly, e o Leonardo, e a Karen, e a André, e o Felipe, e o Delvin, e o Joel, e a Mariana. E o nome da professora? Dilma. Então manda um beijo pra ela.